fato é que agora eu tenho uma luz nova. O outro fato é que eu ainda não me acertei com ela. Oi, gente, como vocês estão? Eu sou a Ana Galves e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é imprescindível quando se fala de maquiagem. Pincéis. Eu vou falar sobre os pincéis que eu tenho, vou mostrar para que eles servem e vou falar para você qual eu acho que você realmente deveria comprar para começar. Eu vou tentar falar para vocês dos pincéis na ordem de aplicação dos produtos, então eu vou falar qual pincel eu uso para aplicar cada produto. Tudo bom? E vamos começar falando sobre economia? Eu nunca uso pincel nenhum para passar primer. Eu acho isso uma perda de tempo, porque eu me sinto muito mais confortável passando com a minha própria mão. Eu aplico um pouquinho do primer aqui, vou fazendo movimentos circulares, mas não tanto, porque é só para realmente o produto ele dar uma assentada ali na sua pele e aí você deixa ele ali secar para você poder aplicar a sua base. Eu vou começar falando para vocês sobre o língua de gato. O língua de gato, ele é esse pincel que ele é mais achatadinho aqui, e ele vai servir mais para você poder literalmente aplicar a base no seu rosto. Se você for aplicar e assentar a base no seu rosto com esse pincel, ele vai ficar tudo riscado. Não é um pincel super indicado para você ficar com aquela pele de bebê. Então, para você que vai iniciar, ele não é um produto coringa, entende? O outro pincel que eu vou mostrar para vocês é o pincel Kabuki. Ele é assim, achatadinho e ele é mais durinho também, ele não é tão molenga. Esse meu aqui, ele é chanfrado, mas ele não necessariamente é assim. Quando eu comprei, eu achei ele muito interessante para passar abaixo dos olhos, ele encaixa muito bem no rosto e foi por isso que eu comprei esse aqui. Você consegue colocar aqui no dorso da sua mão e vai aplicando e também consegue colocar a base aqui e ir espalhando. E ele é ótimo porque ele tanto vai aplicando nas diferentes partes do rosto quanto já vai esfumando. Então é possível você aplicar a base só com ele? É possível. O próximo pincel que eu vou falar aqui pra vocês é o Duo Fiber. O que significa isso? Literalmente são duas fibras. Ele tem tanto cerdas naturais quanto cerdas sintéticas. As cerdas naturais elas são mais fofinhas e as cerdas sintéticas são mais durinhas. Esse pincel Duo Fiber ele serviria para você tanto aplicar quanto esfumar. Se você é uma pessoa que gosta de maquiagens mais naturais e mais leves, esse é o pincel para você. Mas ele não é o meu pincel favorito. O próximo item que eu vou mostrar pra vocês é a estrela de todos os carnavais, a esponjinha. Ela é uma peça coringa que eu acho que você deve ter, independente se você vai usar ela pra aplicar a sua base ou não. Por mais que o pincel Kabuki ele faça uma super aplicação e esfume super bem, o acabamento eu sempre faço com a minha esponjinha. Ele vai retirar o produto em locais que tem mais excesso e adicionar em locais que tem menos. Minha amiga, se você quer comprar uma coisa só, compra uma esponjinha porque eu tenho certeza que além de você gostar dela para aplicar base, você vai usar ela para outras coisas. O próximo passo que eu costumo fazer na minha maquiagem é o corretivo. Se eu for usar um corretivo líquido, eu vou passar aqui com o próprio aplicador e aí depois eu vou vir com a minha esponjinha para poder espalhar todo esse produto que ficou aqui, inclusive o contorno. A esponjinha tem 1 milhão de lados, garota. Você pode usar um lado pro corretivo, o outro lado para não sei o que, o outro lado para não sei o que. Porém, se você quer fazer o uso de um corretivo que tá lá na paleta, eu vou mostrar pra vocês outro tipo de pincel. Ele vai servir pra você tanto aplicar nas suas áreas de olheira e contorno, quanto fazer o cut crease, o famoso cut crease que fica ali, você corta um pedaço da sua pálpebra, passa outra cor e aí fica aquela magia toda. Eu vim trazer pra vocês em dois formatos. Dá uma olhadinha no formato deles, eles são achatadinhos. A diferença dos dois é que um é quadradinho e o outro é mais redondinho. Quando eu quero alguma coisa mais reta e tal, eu sempre uso esse aqui. Mas se eu fosse escolher um dos dois para uma pessoa que está iniciando, eu escolheria o redondinho. Por quê? Eu consigo tanto fazer um cut perfeito com ele, quanto aplicar o corretivo e também como um pincel para aplicar sombra. Mas isso eu acho que eu prefiro falar um pouquinho mais pra frente no vídeo quando a gente for falar de óleo. E agora, pra gente selar toda essa massa corrida que a gente passou na cara, vem aí o pincel de pó. E aí ele é um pincel que não tem muito erro, sabe? Você vai usar ele pra aplicar o pó e depois dar uma esfumadinha no pó pro seu rosto ficar selado e a maquiagem não derreter. Se você realmente vai comprar um pincel só e não tem dinheiro para comprar um pincel de contorno e um pincel de blush, você pode apostar num pincel desse aqui e usar o truquinho que eu sempre uso, porque eu também não tenho um monte de pincel. De pegar um algodãozinho, pegar uma água micelar, jogar aqui e dar uma esfumadinha. Depois que você fizer isso, você usa. Depois que você usar com outro produto, você limpa de novo, aí você passa outro produto e isso é super ok. O pincel de blush, ele acaba sendo bem parecido com o pincel de pó. A diferença é que ele é menorzinho. Esse aqui que eu vou estar mostrando pra vocês, ele também é chanfrado, que é esse recorte de ladinho aqui. Eu acho mais interessante pela mesma questão do Kabuki, acho que encaixa melhor na massa do rosto e eu consigo dar uma boa esfumada com ele. O importante é que ele seja fofinho, pra ele não deixar o seu rosto marcado e não parecer que você levou uma chinelada.
Eu acredito que esses pincéis que têm esse recorte não tem uma grande diferença de preço com os que não tem. Eu prefiro esse, mas aí você vai pensar um pouquinho em como é o seu rosto, como você acha que seria mais fácil para você aplicar. Eu acho isso muito mais fácil. O pincel que eu uso para fazer o contorno é esse pincel aqui, que ele é fofo, porém um pouco mais compacto que o pincel de pó, e ele tem esse recorte assim mais oval. Ele encaixa certinho aqui, aí você pode fazer o peixinho e aplicar. Como eu já falei, você pode usar os seus outros pincéis, tanto o de blush quanto o de pó, para fazer o seu contorno. Então eu não diria que o pincel de contorno ele é tão essencial assim para sua vida, entende? Agora vamos falar sobre o iluminador. Esse produto ele é muito versátil. Eu falo pra você que você não precisa de nada pra você passar o seu iluminador, só o seu dedo. E eu acho esse aqui o melhor dedo pra poder passar o iluminador. Mas, se você quer justamente um pincel para aplicar ele, o que eu uso e que eu acho que é o melhor para mim é esse aqui. Ele parece um pincel de esfumar, ele pode ser usado para esfumar os olhos, mas ele é chanfradinho também e ele é bem fofinho. Eu acho esse pincel aqui o melhor porque ele encaixa, esfuma e ele também pega uma quantidade considerável do produto para você poder usar. Não pega nem muito nem pouco. Agora a gente vai falar sobre os olhos. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém falando sobre pincel de esfumar. Se você ainda não sabe o que é, pincel de esfumar, ele é um pincel que ele é retinho assim, pode ser curvadinho igual o outro que eu mostrei também, mas ele é fofinho, olha, saindo pó. O que eu aconselho você? Tenha pelo menos 2 pincéis de esfumar. Eu gosto muito dele porque ele encaixa bem certinho no meu côncavo. E outro maior que é pra você fazer aquele vassourão assim e deixar aquele efeito lindo que todo mundo ama. Lembra que eu tava falando sobre esse pincel aqui que ele é super multiuso, que dá pra colocar corretivo e tal? Esse aqui, ele também é um pincel de aplicar sombra. Então vamos supor que você fez aquele esfumadão lindo e você quer fazer um cut crease. Foi lá, colocou o corretivo, fez o cut, mas pra você aplicar sua sombra, não tem como você aplicar com o pincel de esfumar, porque senão ele não vai dar aquele destaque que você quer que dê no cut crease. Então, esse aqui, ele é um pincel que você vai usar, ele é mais durinho, mais compacto, e você vai usar ele pra inserir a sombra na sua pálpebra. Ah, e quero colocar uma sombra preta, mas morro de medo de acabar com tudo. Usa esse pincel aqui, adiciona só onde você quer e depois vem com o pincel de esfumar pra ajeitar tudo aquilo ali. Um outro pincel que eu acho essencial, que eu tenho certeza que você vai usar muito, é o pincelzinho chanfrado, o famoso pincelzinho chanfrado. Ó, ele é compacto também e aí ele tem esse mesmo corte daqueles outros pincéis que eu mostrei pra vocês. Se você curte preencher essa sobrancelha, você vai usar ele. Se você curte passar uma sombra aqui embaixo do olho pra ficar bem marcadinho, você vai usar ele. Se você quer usar um delineador em gel, você vai usar ele. Também pode servir como seu pincel de detalhes. O pincel de detalhes eu não tenho aqui, inclusive porque eu uso ele, mas ele é um pincel que ele é bem fininho, só tem tipo um fiozinho assim, que é o pincel pra você fazer umas coisas mais delicadinhas, linhas mais finas, mas esse pincel aqui ele serve muito pra fazer isso. Uma dica que eu vou dar pra vocês é que lá no meu Instagram eu postei um vídeo fazendo um cut crease aberto e lá eu mostro a funcionalidade de muitos pincéis desses aqui. E aí eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, tá? Gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho mais. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder com certeza. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e também de dizer aqui embaixo pra mim quais são os conteúdos que você quer ver. Espero que a gente possa se ver muitas vezes por aqui. Tchau!